Mas uma coisa que praticamente nenhum recrutador vai te falar são aqueles segredos. Então, nesse vídeo, eu vou te dar as melhores dicas, você não vai encontrar nada assim no YouTube, para te ajudar na hora que você for gravar o seu vídeo currículo, seja para o Gup ou para qualquer outra plataforma, ou você vai entregar isso diretamente para a empresa, não importa. Por que eu estou te falando que é diferente de tudo que você vê por aí? Porque o que você vê por aí é feito por recrutadores, que traz um ponto interessante para a gente pode aprender muito assistindo isso, mas uma coisa que praticamente nenhum recrutador vai te falar são aqueles segredos para aquela vaga específica. Imagina aí que existe uma senha para você passar naquela vaga. Só de você saber essa senha, você vai ter uma chance muito maior de passar naquela vaga. Obviamente, os recrutadores não vão contar essa senha para todo mundo. Eles querem que as pessoas estejam em uma competição de forma mais livre possível. Então eles não vão te falar a senha disso. E qual que é o segredo aqui? Até antes de falar desse segredo, vamos falar do que é o diferencial que você vai trazer nesse vídeo, para você entender onde eu quero chegar. O ponto aqui é o seguinte, o que eu mais vejo é a pessoa utilizando o mesmo currículo para várias empresas diferentes. Então a pessoa vai lá, cria um vídeo que vai servir para todas as empresas e sai mandando esse vídeo toda vez que é pedido. E é aí que você vai trazer o diferencial. Você vai fazer um vídeo personalizado, mas não só personalizado falando o nome da empresa, não é isso que eu quero dizer. Você vai utilizar indiretamente 70 a 80% do conteúdo desse vídeo para falar daquela empresa. Indiretamente, eu falei. Você vai falar daquela vaga específica, daquela empresa, indiretamente durante quase todo o tempo. Muitas vezes a pessoa não vai nem perceber que você está falando da empresa, mas você vai estar falando e subconscientemente isso vai estar entrando na cabeça da pessoa. Então vamos quebrar o vídeo aqui em 3 partes principais. Na primeira parte, a gente vai falar sobre o roteiro. Você precisa de um roteiro, você precisa se preparar, não vai chegar lá no freestyle e tentar falar, porque isso não vai funcionar bem. Depois disso, a gente vai falar sobre essa preparação antes do vídeo, como é que você vai preparar o ambiente, como é que você vai se preparar antes do vídeo para começar a falar, para começar a gravar. E depois disso, a gente vai falar sobre a gravação, sobre o momento da gravação, e a gente faz até uma simulação. A gente vai encontrar, então, algum local ideal aqui onde eu moro, para a gente fazer essa simulação. Iniciando então o roteiro, a gente tem esse documento aqui, você também pode colocar isso num papel, fica a seu critério. O importante é você escrever em algum lugar esses bullet points, esses pontos que vão te ajudar a guiar a conversa que você vai trazer durante o vídeo. Então, eu quebrei esses bullet points em 3 partes principais. Então a gente tem uma introdução, depois a gente tem a parte do foco na empresa, que é o grande segredo aqui, e depois o agradecimento, que é coisa rápida. E com isso a gente finaliza um vídeo curto, um vídeo que vai direto ao ponto. Então na introdução, sem muito segredo, você vai falar seu nome, a área de atuação, a sua área de atuação principal, e é claro que essa área tem que estar conectada com a vaga que você está aplicando, a experiência mais recente, se você tiver alguma, e algum ponto a mais para lembrarem de você. Caso você tenha alguma coisa específica que salte assim na sua cabeça, de falar assim, cara, isso aqui eu tenho que falar porque... lembra daquilo que eu falei no último vídeo, que as pessoas, os recrutadores, vão lembrar de no máximo 3 pontos sobre você. E considera que esses pontos também, eles vão estar dentro do foco da empresa. Então, só caso você tenha alguma coisa fora do comum aqui, sei lá, você trabalhou na NASA há alguns meses, aí coloca aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer esses pontos primeiro, esses 3, a gente faz o foco da empresa, caso sobre algum espaço, ou caso você pense, cara, tem esse ponto meu que eu não consigo encaixar bem no foco da empresa, mas eu queria trazer, a gente vai lá e completa essa parte. Mais algum ponto para lembrarem de você. Bom, já entrando aqui no foco da empresa, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui uma vaga qualquer que eu procurei aqui, pelo Gup mesmo, mas qualquer vaga que você, quase todas praticamente, você vai ter essa quebra. Essa aqui por algum motivo está em inglês, mas é o seguinte, só os títulos, mas você tem então a descrição, as responsabilidades e esses requerimentos ou habilidades que eles procuram. Aqui informações adicionais. Então é importante você ler tudo sobre essa empresa, sobre essa vaga principalmente, e é principalmente aqui nessa parte dos requisitos que você vai encontrar o segredo. São as palavras-chave que estão aqui que vão te trazer um diferencial. É claro, eu sei que provavelmente você não vai cobrir todas elas, mas se você está aplicando para uma vaga dessa, algum desses requisitos você deve cobrir. Então foque nos que você tem, nas palavras-chave dos que você tem, e coloque isso no corpo do seu vídeo. Então vamos ver aqui. Além disso, é claro, você pode procurar palavras-chave em outros lugares também. Muitas delas vão repetir. Por exemplo, ó, aqui está falando de banco de dados de SQL. SQL aparece aqui também.
Então, tem palavras que estão em comum aqui, mas o importante é você ler tudo, focar principalmente nessa parte, mas procurar outras palavras-chave que você sinta que são fortes aqui para esse texto, e você vai trazer isso no seu vídeo. Eles não colocaram isso daqui por acaso. Essas palavras estão aqui por algum motivo. Eles estão realmente filtrando pessoas que tenham isso. Examinar sistema, tudo aqui é importante, né? Senão não teriam colocado isso aqui. Mas foque em algumas palavras-chave, não pode ficar muito grande esse vídeo. E aí depois a gente filtra o que faz mais sentido e tudo. Então aqui, ó, já tem até algumas formas de você, na hora de você criar o seu texto, na hora de você criar os seus bullets, você pode até utilizar algumas estruturas que eles estão utilizando aqui. Manipulação, tem umas palavras-chave tanto na parte de ação quanto na parte de alguma linguagem de programação e tudo mais. Beleza, no próximo ponto aqui, bom relacionamento interpessoal, comunicação para transitar entre a área de negócio e TI. Isso é importante. Na minha opinião, não é uma boa ideia colocar isso daqui no seu vídeo currículo, nem no seu currículo também. Por quê? Principalmente no vídeo currículo, porque qualquer pessoa pode falar isso. Porque isso aqui é uma capacidade, é uma habilidade relativa. Ela é subjetiva. A pessoa pode achar que ela tem um relacionamento bom interpessoal, só que, porque, sei lá, a mãe e o pai dela falaram que ela tem, mas na verdade ela não tem. Ou a pessoa acha que ela não é boa nisso, só que na verdade ela se dá bem no trabalho nesse sentido. Então, por ser uma habilidade subjetiva, eu prefiro não colocá-la aqui. É uma boa oportunidade para você mostrar fazendo realmente. Comunicação, relacionamento, a pessoa consegue ler que você tem um relacionamento um relacionamento interpessoal bom, através da sua comunicação, muitas vezes. Então, a forma que você fala é mais importante para esse ponto aqui. Se eu falar que eu tenho uma boa capacidade analítica, é subjetivo. Eu posso achar que sim, mas, sei lá, uma pessoa que trabalha comigo pode achar que não. Agora, quando você fala, eu domino SQL, isso é diferente. Você conhece a linguagem, você está colocando ali que você tem domínio sobre esse ponto, essa habilidade específica e objetiva. Ficou claro, então, como que a gente exporta as palavras-chave que tem a ver com você e que são as principais aqui desse texto e leva isso para o nosso roteiro? Esse roteiro aqui, ó, dá para falar muita coisa já. Eu vou deixar esses pontos aqui, mais uma vez, eu estou criando esse currículo meu. Então, desse tamanho aqui, eu acho que está bem legal para essa vaga. E aí depois vem um agradecimento simples, direto ao ponto, e com isso a gente tem um roteiro. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer então um roteiro meu, com isso daqui, porque as palavras que eu vou utilizar são as palavras que eu utilizaria mesmo no dia a dia, conversando com uma pessoa, que essa que é a ideia do vídeo. E você pode adaptar esses pontos então, e a forma que eu estou falando, para o seu dia a dia, para as habilidades que você tenha, e com isso você vai ter um roteiro. Fica aí então que a gente vai fazer o meu roteiro falando palavra por palavra do que eu falaria aqui para essa posição. Antes dessa simulação então, vamos falar aqui dos pontos principais que você tem que considerar antes de começar a gravar, na preparação do seu vídeo. São 5 pontos então principais para você considerar antes de começar a gravar esse vídeo. O primeiro deles, estudar esses pontos que a gente falou aqui agora. Vai pegar agora aqui, ó. Deixa eu te trazer então para o vídeo. Então são 5 pontos principais que você precisa preparar até mesmo antes de começar o seu vídeo. Primeiro ponto, estude o roteiro. Passe por cada um desses pontos que você colocou no roteiro, treine na frente do espelho, pratique ali gravando outras vezes o vídeo. E tem uma dica muito interessante que realmente mudou a minha forma de falar em público. Memorize as primeiras palavras, até mesmo assim, a primeira e a segunda, as primeiras sentenças desse texto, ou seja, a introdução. Memorize a introdução, leia, escreva exatamente o que você vai falar e memorize. Por quê? Mais de 80% das pessoas que travam na hora de falar em público ou na frente de uma câmera, elas travam na introdução, no começo ali da fala. Ou seja, se você decorar, memorizar esse começo e fazer meio que sem pensar, não vai dar esse branco na sua cabeça e você vai conseguir terminar a introdução. Terminando a introdução, você já pula para a próxima parte e aí a chance de você travar é muito menor, porque você já começou. E aí você vai ter uma inércia ali de continuar falando. Segunda dica, super simples, mas muita gente não faz, sorria durante o vídeo. Eu sei que a gente fica ansioso na hora de gravar, mas é importante você sorrir. Isso também é muito comentado pelo próprio Dale Carnegie no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O sorriso, ele é ultra potente. Sorria durante todo o vídeo se você conseguir. Terceira dica, bom áudio. Não precisa investir no microfone profissional só para fazer esse vídeo. O que eu recomendo é o seguinte, especialmente se você for gravar com o seu celular, que é o próximo ponto, não tem problema algum gravar com o celular, funciona muito bem. O áudio do celular, do microfone do celular, geralmente não é tão limpo assim, porque ele vai pegar o som do ambiente inteiro.
O que eu te recomendo então é utilizar aqueles microfones, fones de ouvido que vêm no celular ou que talvez você tenha de um outro aparelho e conectar no celular porque ele fica mais próximo da sua boca. Teste sem o microfone, com o microfone, e aí valide qual que ficou melhor, qual que ficou mais limpo o áudio. E caso você vá utilizar um foninho de ouvido, esconda ele em algum lugar. Eu não recomendo ficar aparecendo com aquele foninho solto na orelha aqui. Utilize, esconda ele em algum lugar, sei lá, coloque em cima de alguma mesa que esteja próxima ali. Mas eu acho que o mais fácil é utilizar o de fio. Porque o que tem fio, você coloca ele aqui escondido pela camiseta, prende com um clipe ou alguma coisa, e aí ninguém nem percebe que você está utilizando um microfone diferente. Próxima dica relacionada à câmera, principalmente se você for gravar com celular. Não tem problema algum. Tem muita filmagem de celular hoje em dia que a gente não sabe nem se é câmera profissional ou celular. Só que a dica aqui é o seguinte, utilize a câmera traseira. Por quê? 2 motivos. O primeiro deles, a qualidade da traseira é sempre melhor do que a da frente. Eu não conheço nenhum celular hoje que a câmera da frente seja superior à câmera traseira. Segundo ponto, a câmera traseira vai te forçar a olhar para a câmera. Eu tenho um visor aqui do lado dessa câmera. Se eu ficar olhando para o visor, me vendo, que é mais ou menos o que aconteceria se eu estivesse utilizando um celular e olhando para mim mesmo ali na tela, você consegue perceber que eu estou olhando para o lado. E aí a conexão que a gente cria, ela não é a mesma do que se eu ficar olhando para frente, eu ficar olhando para a câmera mesmo. Não tem problema algum se eu olhar para o lado às vezes e olhar algum bullet point que você tem, algum ponto que você, sei lá, alguma palavra-chave que vai te ajudar a trazer mais um assunto. Mas é até bom você desconectar um pouco da lente às vezes, porque é até estranho quando a pessoa fica olhando demais pra você, não é? Quando tá conversando, você deve conhecer alguém assim, que fica conversando e olhando assim fixamente 100% do tempo pra você. E a última dica relacionada ao local de gravação. Esse local tem que ser silencioso, ou seja, caso você tenha um bebê, não é uma boa ideia levar o bebê para gravar com você no vídeo. Iluminação. Dizem os especialistas em vídeo e tudo mais, eles falam que a gente pensa que a qualidade da câmera é a coisa mais importante de um vídeo. E não é, fica em terceiro lugar na verdade. Primeiro lugar é o áudio, ou seja, se sua câmera não tiver muito boa, até se estiver escuro e tudo, mas se o áudio estiver funcionando bem, ela consegue acompanhar o seu vídeo e seguir a sua linha de raciocínio. Tanto é que existe podcast, rádio e tudo mais, então a gente não precisa do vídeo para transmitir uma ideia. O áudio e o áudio limpo é o mais importante. Segundo lugar, é a iluminação. A iluminação é melhor do que a qualidade da câmera. Então, eu vou te dar algumas dicas de iluminação agora. Primeira coisa, é muito mais fácil você gravar durante o dia com a luz natural, principalmente se você tiver uma janela próxima ali do lugar que você vai gravar. E essa janela, ela não deve ficar atrás de você, ou esse é o pior lugar que a janela pode estar na hora de gravar um vídeo, porque senão vai estourar o vídeo inteiro, vai ficar muito claro. A recomendação dos especialistas é ter a janela meio que na diagonal ali de lado. Por quê? Porque isso cria um efeito de profundidade melhor do que se ela tivesse de frente para você. De frente também ela pode meio que estourar as cores e tudo, dependendo do celular e tudo. Então a recomendação é, se você tiver uma janela de lado, de diagonal, melhor ainda. Não é obrigatório, mas eu só estou te falando que caso você tenha, é melhor. Faça um teste, grave aí, veja qual que ficou mais limpo e tudo mais. Aqui no meu caso eu tenho uma janela do lado. Eu poderia também utilizar uma luz, se você tiver uma luz, ou ring light, ou uma lâmpada mesmo de gravação, utilize também, por que não? Ficaria melhor ainda. Então vamos lá, vamos simular esse vídeo, como é que ficaria. Vou em alguns lugares aqui da casa pra gente achar o local ideal. Então eu fiquei entre 3 lugares, o primeiro é esse daqui, que eu gosto muito, porque é bem neutro e não chama atenção, e aí a pessoa vai prestar atenção em você. O único problema é que não tem nenhuma janela, nenhuma saída de luz aqui do lado. Tem essa lâmpada aqui, só que não utiliza. Eu não recomendo você utilizar a lâmpada vindo de cima, luz vindo de cima, senão fica uma sombra e fica bem ruim. O segundo é esse lugar aqui, que provavelmente vai ser onde eu vou gravar, porque tem aquela saída de luz ali e não tá tão forte e não tem tanta coisa que chama atenção e tá fácil de tirar se eu precisar. E o terceiro seria no sofá, só que eu acho que não tem como filmar sem aparecer o sofá ou esse tanto de quadro. Então não chama tanta atenção, mas eu preferi o segundo lugar. Então vamos fazer um teste ali. Aqui você tem a luz direta, né, que seria bem melhor. Mas vamos ver se ali funciona. Pelo horário eu acho que funciona bem. Esse é outro ponto. Escolha horários estratégicos. Se tiver um sol muito forte batendo na sua cara, não funciona bem também. Tem que ser um horário de fim de tarde ou no começo da manhã. Então vamos lá. Skin the game aqui mesmo. Eu realmente só não apliquei para essa vaga de verdade, para mostrar como é que funciona o processo, porque senão é sacanagem com o recrutador ou recrutadora que vão perder tempo assistindo o vídeo, sendo que eu não estou aplicando de verdade. O que eu vou falar aqui é teórico, então eu vou falar um texto, eu fiz um texto aqui para a gente falar uns bullets, só para te dar como exemplo.
E como você viu, eu troquei de camisa também. Coloquei uma camisa mais neutra e eu te recomendo fazer o mesmo, assim, colocar alguma roupa que faça sentido. Não chega lá, não tô falando pra você chegar super formal, depende muito da vaga e o tamanho da empresa, o quão formal essa empresa é, mas não vai chegar lá com uma camiseta de banda, por exemplo. Então procure algo que não fique nos extremos, não precisa colocar um terno também, mas coloca alguma coisa neutra. Então vamos lá, vou falar o texto aqui e aí, como se eu estivesse aí me apresentando. Olá, eu me chamo Danilo Catânio, sou graduado em Engenharia Elétrica e tenho desenvolvido a minha carreira voltada para análise de dados. E até mesmo por isso que hoje eu atuo como analista de dados na empresa X. Eu sou um entusiasta por tecnologia, por startup e sou motivado por decisões baseadas em dados, que eu extraio e transformo através de SQL e analiso através do Power BI, principalmente. Uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho, o que mais me dá satisfação no meu dia a dia, é quando eu consigo transformar dados que estão desordenados, que estão desorganizados, em informações que são úteis para outras áreas. E com isso eu consigo ajudar as áreas mais voltadas para o negócio. Com isso em mente, considerando os detalhes da vaga e o que eu conheço sobre a empresa W, eu tenho grande interesse na vaga de analista de dados postada. Até porque eu senti uma grande sinergia do que eu posso oferecer e o que a empresa precisa. Muito obrigado pelo tempo de vocês e caso precisem de quaisquer outras informações, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Muito obrigado e até logo!